Estão roubando dinheiro de você todos os meses sem que você perceba. E o pior, você mesmo dá permissão para isso acontecer. Não é o governo, não é o seu chefe, não é o seu ex, é você, porque ninguém te ensinou como o dinheiro funciona de verdade. E hoje, isso muda. Olha só, economia parece aquele assunto chato que gente de terno estuda em universidade, cara. Mas a realidade é que a economia está em absolutamente tudo que você faz. No que você come, no que você paga pela Netflix, no motivo pelo qual a gasolina sobe sempre que o país entra em turbulência. No motivo pelo qual seu salário nunca parece suficiente, mesmo quando você trabalha o dobro. É como um jogo de tabuleiro em que todo mundo está jogando, menos você, porque nunca te explicaram as regras. E se você não conhece as regras, você sempre vai perder. Hoje eu vou te ensinar os conceitos que os ricos aprendem desde cedo e que quase ninguém te ensina na escola. E não é teoria chata, é informação que você pode usar amanhã mesmo para tomar decisões melhores com o seu dinheiro. Se prepara, porque depois deste vídeo você não vai mais enxergar o mundo do mesmo jeito. Vamos começar com algo que parece simples, mas que a maioria das pessoas nunca para entender de verdade. O custo de oportunidade. Imagine que você tem 500 aros guardados. Um amigo pede esse dinheiro emprestado. Sua mãe diz para você guardar debaixo do colchão e você está pensando em comprar aquele tênis que viu no Instagram. O custo de oportunidade é aquilo que você abre mão quando escolhe uma opção em vez de outra. Se você gasta esse dinheiro no tênis, o custo de oportunidade não são apenas os $500. É tudo aquilo em que esses $500 poderiam ter se transformado. Se você tivesse investido esse valor em algo que rendesse 10% ao ano, em 10 anos esses $500 seriam mais de 1.296. Em 20 anos, mais de 3.363. Percebe o que aconteceu? Você trocou R$ 3.363 por um tênis que em 6 meses já vai estar velho. Isso não é para fazer você se sentir culpado por comprar coisas. É para, quando você gastar, saber exatamente quanto aquela decisão está custando. Os ricos não são ricos porque não aproveitam a vida. Eles são ricos porque sabem o preço real de cada escolha que fazem. Agora vem um conceito que vai soar muito familiar, mesmo que talvez você não o conheça pelo nome. Inflação. Você já percebeu que antes, com R$ 20, dava para sair do mercado com várias coisas. E agora 20 mal paga 3 ou 4 itens. Isso é inflação. E não é acidente, não é azar. E não é simplesmente porque o dono do supermercado é um malandro. Bom, às vezes pode até ser, mas em geral não é esse o ponto. Inflação é o aumento generalizado dos preços ao longo do tempo. E isso acontece, basicamente, quando existe mais dinheiro circulando do que a economia consegue sustentar com bens e serviços reais. Pense assim. Imagine que em uma pequena cidade existem 10 maçãs e 10 circulando. Cada maçã custa menos. Agora o governo diz, vamos colocar mais R$ 10 na economia. Agora existem a 20 dólares, mas continuam existindo as mesmas 10 maçãs. O que acontece? Cada maçã passa a custar 2. O seu dinheiro perdeu metade do valor. É exatamente isso que acontece quando você deixa o dinheiro guardado no banco, rendendo 1% ao ano, enquanto a inflação está em 4%, 5%, 8% ou mais. Seu dinheiro não está crescendo, ele está morrendo lentamente. Cada ano que passa com seu dinheiro parado, você perde poder de compra. Perde a capacidade de comprar as mesmas coisas com aquele mesmo dinheiro. No Brasil, por exemplo, a inflação em 2021 passou de 10%, um nível que muita gente sentiu no bolso. Isso significa que se você tinha R$ 10.000 guardados sem fazer nada, no fim do ano, esse dinheiro comprava muito menos do que comprava antes. Era como se uma parte dele tivesse evaporado sem ninguém encostar na sua carteira. Percebe como te roubam sem ninguém te tocar. Mas espera, porque agora vem algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro. Vamos falar de juros compostos. Albert Einstein, que era um senhorzinho bastante inteligente, disse que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo, e ele não estava brincando.
Vou explicar com números reais. Suponha que você guarde US$ 100 por mês dos 25 aos 65 anos, sem nenhum tipo de rendimento. No final, você terá 48 mil. Nada mal. Mas, se esses R$ 100 por mês forem investidos com um rendimento médio de 8% ao ano, algo próximo do que mercados amplos historicamente entregaram no longo prazo, em alguns países, ao chegar aos 65 você não terá R$ 48 mil, você terá mais de R$ 350 mil. Como assim? Como saímos de R$ 48 mil para R$ 350 mil, colocando a mesma quantidade de dinheiro? Por causa dos juros sobre juros. No primeiro ano, você ganha juros sobre o dinheiro que investiu. No segundo ano, ganha juros sobre o dinheiro investido mais os juros do ano anterior. E assim, ano após ano, até o dinheiro começar a crescer sozinho, como uma bola de neve descendo uma montanha e ficando cada vez maior. Agora aqui está o lado sombrio disso, o lado que ninguém mostra na propaganda do cartão de crédito. Os juros compostos funcionam exatamente do mesmo jeito, só que contra você, quando você tem dívidas. Se você tem uma dívida no cartão de crédito, com juros altíssimos, e paga apenas o mínimo todo mês, aquilo que começou como R$ 1.000 pode virar R$ 3.000, R$ 5.000, ou uma dívida que parece nunca acabar, porque os juros crescem mais rápido do que você consegue pagar. Os bancos não te oferecem cartão porque são bonzinhos. Eles oferecem porque sabem perfeitamente como os juros compostos funcionam. A pergunta é, você vai usar isso a seu favor ou vai deixar que usem contra você? Vamos falar de algo que os economistas chamam de oferta e demanda, que é basicamente a lei que manda no preço de quase tudo neste planeta. Funciona assim: quando existe muito de alguma coisa e pouca gente quer aquilo, o preço cai. Quando existe pouco de alguma coisa e muita gente quer aquilo, o preço sobe. Simples, não é? Mas as consequências disso são enormes e afetam sua vida todos os dias. Por que a gasolina sobe quando há conflitos em regiões produtoras de petróleo? Porque a oferta pode diminuir, enquanto a demanda continua igual ou até aumenta. Resultado: o preço sobe. Por que alguns alimentos ficam caríssimos depois de seca, enchente ou quebra de safra? Porque a produção cai, a oferta diminui, mas todo mundo continua querendo comprar. A demanda não cai na mesma velocidade, então o preço dispara. Por que em dezembro quase tudo fica mais caro? Porque a demanda sobe. Todo mundo quer comprar presentes, viajar, sair para jantar, fazer festa. E os vendedores sabem disso. Oferta igual, demanda mais alta, preço mais alto, e aqui está o pulo do gato. O mesmo princípio que faz os preços subirem em dezembro pode te beneficiar se você souber usar a seu favor. Quando comprar um carro? Provavelmente não em dezembro, quando todo mundo está emocionado e gastando. Muitas vezes, janeiro ou períodos de baixa demanda podem ser melhores, quando concessionárias querem girar estoque. Quando comprar roupa de estação? No fim da estação, quando as lojas querem liquidar o que sobrou. Quando vender algo seu? Quando existe pouca oferta daquele item e muita procura. A lei da oferta e demanda não é apenas conceito de livro. É uma ferramenta que você pode usar para tomar decisões melhores todos os dias. Agora vamos entrar em um terreno que quase ninguém explica direito: a diferença entre ativos e passivos. Robert Kiyosaki, o autor de Pai Rico, Pai Pobre, explicou isso de uma forma que nunca saiu da minha cabeça. Um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso. Um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. E é aqui que muita gente se confunde e destrói a própria vida financeira sem perceber. Sua casa é um ativo? Depende. Se você aluga essa casa para outra pessoa e o aluguel cobre os gastos e ainda sobra dinheiro, sim, ela pode ser um ativo. Mas, se você mora nela e todo mês paga financiamento, condomínio, manutenção, IPTU e outras despesas, essa casa está tirando dinheiro do seu bolso todo mês. Ela pode ser um passivo disfarçado de ativo. Seu carro é um ativo? Quase nunca, a menos que você use o carro para trabalhar e gerar renda. Um carro pode perder entre 15% e 20% do valor logo no primeiro ano, só por sair da concessionária. Aquilo que custou R$ 30 mil depois de um ano pode valer 24 mil ao menos.
E isso sem contar combustível, seguro, manutenção, IPVA, licenciamento, estacionamento. Tudo isso é passivo. Os ricos acumulam ativos, negócios, imóveis que geram aluguel, investimentos na bolsa, fundos, royalties. A classe média acumula passivos achando que são ativos. Carros novos a cada 3 anos, casas grandes com parcelas sufocantes, aparelhos caros que se desvalorizam em meses. Não estou dizendo para você nunca comprar um carro ou morar dentro de uma caixa de papelão. Estou dizendo para você entender o que está comprando. Saber se aquilo vai colocar dinheiro na sua vida ou tirar dinheiro dela. Essa consciência é a diferença entre construir riqueza e trabalhar a vida inteira apenas para pagar dívidas. Agora vem algo que pode explodir sua cabeça se você nunca pensou nisso: o PIB e por que ele importa, mesmo que você não seja economista. O Produto Interno Bruto, o famoso PIB, é basicamente a medida de tudo que um país produz em um ano. Tudo. O lanche vendido na esquina, os carros fabricados pela indústria, os serviços prestados por um médico, uma aula particular, uma obra, uma consulta, uma venda online. Quando o PIB cresce, a economia está produzindo mais, há mais atividade, mais empregos tendem a aparecer e os salários podem melhorar. Quando o PIB cai por 2 trimestres seguidos, isso costuma ser chamado de recessão. E é aí que começa o medo. Demissões, empresas fechando, crédito mais difícil. E o que você tem a ver com isso? Tudo. Quando existem sinais de que o PIB pode cair, esse é exatamente o momento em que você deveria se preparar. Montar uma reserva de emergência, reduzir dívidas, diversificar fontes de renda. Quando o PIB cresce forte, é hora de aproveitar melhor as oportunidades, negociar salário, buscar vagas melhores, investir com mais inteligência. Empresários e investidores monitoram o PIB o tempo todo porque ele mostra para onde o barco está indo. Você também pode usar essa bússola. Não precisa ser economista. Precisa entender que quando o jornal diz que a economia contraiu, isso não é apenas linguagem bonita de noticiário. É um sinal de turbulência. E em turbulência, quem está sem cinto sofre mais. Vamos falar de algo com que te manipulam todos os dias. E provavelmente você nem percebe: o viés do preço de referência. Imagine que você entra em uma loja de eletrônicos, vê uma televisão com preço original de R$ 1.200 e, em letras grandes, aparece oferta 800. Seu cérebro pensa imediatamente: que achado! Estou economizando R$ 400. Mas como você sabe que aquela TV vale 1.200? Porque a loja te disse. E se ela nunca valeu 1.200? Se o preço real sempre foi 800? Então, você não economizou nada. Apenas te convenceram de que economizou. Esse tipo de comportamento foi estudado por Richard Thaler, economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2017, justamente por estudar como os seres humanos tomam decisões econômicas de maneira irracional. E a descoberta é pesada. Nós não avaliamos o valor das coisas de forma absoluta. Avaliamos tudo em comparação com alguma referência. E se quem está vendendo controla essa referência, controla também a sua percepção de valor. Percebe por que restaurantes colocam pratos caríssimos no começo do cardápio? Não é necessariamente para você pedir, é para todo o resto parecer razoável em comparação. Percebe por que lojas e concessionárias mostram primeiro a versão mais cara, cheia de extras? Para a versão básica parecer uma oportunidade. Percebe por que supermercados colocam produtos mais caros na altura dos seus olhos? Para seu cérebro, usá-los como referência e enxergar os mais baratos como recompensa. Agora que você sabe disso, o preço que vê em qualquer lugar já não é apenas um número. É uma ferramenta de persuasão. E você pode escolher se cai nela ou não. Agora vamos falar de algo chamado externalidades. E isso pode mudar a forma como você enxerga o mundo. Uma externalidade acontece quando uma atividade econômica gera consequências, boas ou ruins, para pessoas que não participaram daquela transação. Exemplo clássico: uma fábrica produz calças jeans e vende cada uma por R$ 50.
Você compra a calça, a fábrica ganha dinheiro. Para os dois lados, parece uma transação feliz. Mas a fábrica joga resíduos químicos no rio que passa pela cidade vizinha. Os moradores dessa cidade não compraram nada, não ganharam nada, mas pagam a conta com água contaminada, doenças e problemas de saúde. Isso é uma externalidade negativa. E quem pagou o custo real daquela calça não foi você com seus R$ 50. Foram os moradores com a própria saúde. Agora o contrário. Alguém instala painéis solares em casa. Essa pessoa reduz o consumo de energia elétrica, diminui a pressão sobre a rede, ajuda a evitar sobrecarga em horários de pico e acaba beneficiando o bairro inteiro, mesmo que ninguém mais tenha pago pelos painéis. Isso é uma externalidade positiva. Por que isso importa? Porque quando o mercado ignora as externalidades, os preços mentem. A calça de 50 reais deveria custar mais, se incluísse o dano ambiental. Aquela empresa não está sendo eficiente. Está sendo barata porque jogou parte do custo no rio e na saúde das pessoas. Isso acontece todos os dias em setores inteiros: petróleo, mineração, agroindústria, tecnologia. Entender as externalidades mostra que o preço de mercado de algo nem sempre reflete seu custo real para a sociedade. E isso muda a forma como você consome, vota e avalia empresas. Vamos falar de algo que governos, empresas e meios de comunicação usam o tempo todo para te influenciar: a diferença entre números absolutos e porcentagens. O governo anuncia: o desemprego caiu em 200 mil pessoas. Parece incrível, não parece? Mas, se não disserem quantas pessoas existem no mercado de trabalho, esse número sozinho não significa muita coisa. Se existem 50 milhões de pessoas procurando ou disputando trabalho, 200 mil representam 0,4%. É bem menos impressionante. Mas a manchete diz 200 mil empregos criados, e seu cérebro ouve 200 mil e pensa que é enorme. O mesmo acontece ao contrário. As mortes por determinada doença aumentaram 100%. Parece assustador. Mas, se no ano passado morreram 2 pessoas e neste ano morreram 4, tecnicamente houve um aumento de 100%, embora em números absolutos sejam apenas 2 pessoas a mais. A mídia usa o número que causa mais impacto emocional, não necessariamente o que te dá mais contexto. Isso não é teoria da conspiração, é simplesmente como a comunicação de massa funciona. A informação é selecionada e enquadrada para gerar uma reação específica em você: medo, esperança, indignação ou confiança em um candidato, partido, marca ou ideia. Como se defender? Sempre pergunte: isso é absoluto ou relativo? Grande em relação a quê? Qual é o contexto? Esse hábito mental simples transforma você em alguém muito mais difícil de manipular com estatísticas. E você ficaria surpreso com a quantidade de gente que nunca faz essas perguntas. Chegamos a um dos conceitos mais importantes e menos compreendidos: a diferença entre riqueza e renda. Muita gente acredita que, para ser rica, precisa ganhar muito dinheiro. E é compreensível, porque foi isso que nos ensinaram. Mas não é verdade. Existem pessoas que ganham 200 mil reais por ano e estão quebradas. Existem pessoas que ganham 40 mil reais por ano e estão construindo patrimônio sólido. Como? Renda é o que entra. Riqueza é o que fica. Se você ganha 200 mil reais por ano, mas gasta 210 mil reais, sua riqueza é negativa. Você está se endividando. Se você ganha 40 mil reais por ano, gasta 30 mil reais e investe os 10 mil reais que sobram com inteligência, você está construindo riqueza real. Um estudo apresentado no livro The Millionaire Next Door, de Thomas Stanley e William Danko, encontrou algo fascinante. A maioria dos milionários nos Estados Unidos não são aqueles que você vê no Instagram com carros de luxo e mansões. São pessoas normais, muitas vezes com empregos comuns, que vivem abaixo do que ganham e investem de forma consistente durante décadas.
O milionário médio daquele estudo dirigia um Toyota, comprava roupas em lojas comuns e vivia em uma casa de classe média. Como tinham milhões? Porque o dinheiro que não gastavam estava trabalhando para eles. A riqueza é construída em silêncio. Ela não precisa ser exibida. E aqueles que mais exibem riqueza, muitas vezes são os que menos têm. O carro de 80 mil réis, a corrente de ouro, as viagens de primeira classe nas redes sociais. Tudo isso pode ser dívida fantasiada de sucesso. Vamos falar de algo com nome difícil, mas com uma ideia simples que pode literalmente te poupar milhares de reais. Assimetria de informação. A assimetria de informação acontece quando uma parte de uma transação sabe muito mais do que a outra. E quem sabe mais, geralmente ganha. Exemplo perfeito: o mecânico. Você leva seu carro à oficina porque ele está fazendo um barulho estranho. O mecânico sabe exatamente o que está acontecendo. Você não faz ideia. Ele pode dizer que você precisa trocar uma peça enorme por 3 mil, quando na verdade era só um parafuso frouxo que seria resolvido em 20 minutos por 15 reais. Como ele sabe que pode dizer isso? Porque ele tem a informação e você não. Isso acontece na medicina, no mercado imobiliário, nos seguros, nos serviços financeiros, em todos os lugares. O vendedor de seguros te oferece uma apólice cheia de exclusões que ele não explica direito. O corretor não menciona os defeitos do imóvel porque a comissão dele depende da venda. O banco não te conta que existe uma conta com menos tarifas do que aquela que está te empurrando. Como se proteger? Primeiro, tornando-se alguém que faz perguntas até entender completamente o que está comprando. Segundo, buscando uma segunda opinião quando o valor envolvido for significativo. Terceiro, pesquisando por conta própria antes de entrar em qualquer negociação importante. A economista Esther Duflo, outra vencedora do Prêmio Nobel, dedicou anos a estudar como a assimetria de informação prejudica pessoas com menos recursos. Porque os mais pobres costumam ser os mais vulneráveis. Têm menos acesso à informação, menos tempo para pesquisar e, muitas vezes, menos alternativas. Se a população aprendesse economia básica, muita gente cairia em menos armadilhas. Vamos falar agora de um dos erros mais caros que as pessoas cometem: confundir poupança com investimento. Poupar significa guardar dinheiro. Investir significa fazer esse dinheiro trabalhar para gerar mais dinheiro. São coisas completamente diferentes. Confundir as duas pode custar dezenas ou centenas de milhares de reais ao longo da vida. Quando você guarda 10 mil em uma conta que rende 1% ao ano, no ano seguinte terá 10 mil em 6. Mas, se a inflação foi de 4% em termos reais, ou seja, no que esse dinheiro consegue comprar, você perdeu o poder de compra. Você poupou, sim, mas perdeu dinheiro em termos reais. Investir é colocar esse dinheiro para trabalhar em algo que tenha potencial de render acima da inflação. Pode ser bolsa de valores, imóveis, um negócio, fundos de investimento, tesouro direto, CDBs, fundos simples ou outros instrumentos financeiros. Existem opções para perfis de risco diferentes. Muita gente diz: eu não sou de investimentos, não entendo esse negócio de bolsa, ou dinheiro no banco é mais seguro. Eu entendo esse medo. Mas a realidade é que dinheiro parado no banco não está seguro contra a inflação. Ele perde valor lentamente, ano após ano, enquanto o banco usa seu dinheiro para emprestar a outras pessoas, cobrando juros muito maiores. Não estou pedindo que você vire um trader de Wall Street. Estou pedindo que entenda, pelo menos, a diferença entre guardar e fazer crescer. E que comece a se informar sobre as opções disponíveis, porque existem mais alternativas do que você imagina. Agora vamos ao coração do motivo pelo qual a educação econômica te torna livre. E isso pode soar filosófico, mas é completamente prático. Vivemos em um sistema onde constantemente existem forças tentando influenciar seu comportamento econômico. As marcas querem que você consuma mais do que precisa. Os bancos querem que você se endivide mais do que deveria. A mídia quer que você tenha medo, porque o medo te torna mais previsível e manipulável.
Os políticos querem que você acredite que eles são responsáveis pela sua prosperidade ou pela sua miséria. E tudo isso funciona justamente porque a maioria das pessoas não entende economia, não entende como o dinheiro funciona, não entende de onde vêm os preços, não entende quais consequências suas decisões financeiras terão no longo prazo. E nesse vazio de conhecimento, qualquer um entra para preencher o espaço com uma narrativa, um produto, uma promessa ou um candidato. Mas, quando você entende o custo de oportunidade, já não compra por impulso da mesma forma. Quando entende a inflação, já não deixa o dinheiro parado sem pensar. Quando entende os juros compostos, começa a investir o quanto antes. Quando entende a assimetria de informação, faz perguntas e não se deixa enganar tão fácil. Quando entende a diferença entre ativos e passivos, para de acumular coisas que te empobrecem e começa a acumular coisas que te fortalecem financeiramente. Conhecimento econômico é, literalmente, uma vacina contra a manipulação. Não te torna imune, porque somos humanos e todos temos vieses e emoções. Mas te dá ferramentas para perceber quando alguém está tentando se aproveitar da sua ignorância. Há estudos de organizações internacionais, como a OCDE, mostrando que a educação financeira ainda é baixa em muitos países, inclusive na América Latina. Em vários levantamentos, uma parcela grande dos adultos não consegue responder perguntas básicas sobre inflação, juros ou diversificação de risco. E sabe o que essas pessoas têm em comum? Elas não são menos inteligentes, não são menos trabalhadoras. Simplesmente ninguém ensinou. A escola ensinou história, matemática, biologia, mas raramente ensinou como o dinheiro funciona no mundo real. E essa lacuna de conhecimento sai cara. Literalmente. Ela é paga com créditos que nunca acabam, com aposentadorias que não sustentam uma vida digna, com negócios que quebram por falta de controle de caixa, com impostos pagos a mais por falta de conhecimento, com economias corroídas pela inflação, com decisões tomadas por medo ou pressão social em vez de critério próprio. A boa notícia é que ninguém nasce sabendo economia. Isso se aprende, e quando você começa a entender, é como aprender a ler. Você não consegue desaprender a ler, certo? Depois que aprende, passa a enxergar aquilo em todos os lugares. Com economia é igual. Depois que você entende como funciona, começa a ver o mundo de outro jeito. Vou te dar um plano concreto para começar a aplicar tudo isso hoje. Primeiro, calcule o custo de oportunidade sempre que for fazer um gasto maior que R$ 100. Pergunte, o que mais eu poderia fazer com esse dinheiro? Nem sempre a resposta será não gaste. Às vezes a experiência ou a utilidade valem a pena. Mas faça isso conscientemente. Segundo, revise onde seu dinheiro está guardado. Se ele está em uma conta que rende menos que a inflação, você está perdendo. Procure alternativas, fundos, tesouro direto, CDBs, investimentos simples, algo que ao menos tente vencer a inflação. Terceiro, faça a pergunta que pouca gente faz. De todas as coisas que tenho ou pretendo comprar, quantas são ativos e quantas são passivos? Faça uma lista. Pode ser desconfortável, mas é necessário. Quarto, da próxima vez que um anúncio, político, empresa ou qualquer pessoa te mostrar uma estatística, pergunte: isso é um número absoluto ou uma porcentagem? Em relação a quê? Quem tem interesse em que eu acredite nisso? Quinto, comece a se educar. Você não precisa ler livros acadêmicos chatos. Existem podcasts, canais de YouTube e livros escritos para pessoas comuns que podem te ensinar muito. Alguns pontos de partida. Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason. Rápido e Devagar. Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman. E, claro, continue assistindo conteúdos como este. O mundo não está dividido entre inteligentes e burros. Está dividido entre os que entendem como o sistema funciona e os que não entendem. Quem não entende, trabalha para quem entende. Não porque seja inferior, mas porque ninguém entregou as ferramentas certas. Hoje você tem algo que muita gente não tem.
Você já começou. Já tomou a decisão de entender como o dinheiro funciona, como a economia funciona, como o sistema em que vivemos funciona. Isso não é pouca coisa. A maioria das pessoas prefere reclamar que o sistema é injusto, em vez de aprender como ele funciona e usar esse conhecimento a seu favor. E eu não estou dizendo que o sistema é perfeito, porque não é. Existem injustiças estruturais reais, privilégios reais e desigualdades que não dependem apenas de decisões individuais. Mas, dentro da margem de controle que você tem, dentro das decisões que você pode tomar, o conhecimento econômico é uma das armas mais poderosas que existem. Cada vez que você entende um novo conceito de economia, fica um pouco mais difícil de manipular, um pouco mais livre, um pouco mais dono das próprias decisões. E no fim, é disso que a economia de verdade trata. Não de gráficos chatos, nem de fórmulas complicadas. Trata de entender as regras do jogo em que você já está jogando, gostando ou não. A diferença é que agora você vai jogar de olhos abertos. O próximo vídeo que aparece na tela vai te mostrar como aplicar tudo isso para começar a investir com pouco dinheiro. Não perca!